estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. É importante a gente poder voar por meio da literatura, não é? Quero que você relembre agora comigo o que nós vimos na aula passada. Você se lembra da história que nós vimos e de que tipo de texto nós estávamos tratando? Vamos dar uma olhadinha lá então. A gente estava falando de prosa poética. Só relembrando. Mostrei para você essa imagem que também nos remetia à ideia da leitura e de paisagens. Como a leitura literária nos permite viajar dessa maneira. E nós podemos ver, visualizar imagens diferentes, cenários diferentes. Nós podemos perceber a poesia lá, mesmo que não estejamos lendo poemas. Lembra que poema é aquela estrutura em versos organizadas em estrofes, aquele tipo de texto específico. Mas a prosa, aquele texto com a história com a qual nós estamos acostumados a ler, que usa a linha até o final, pode também ser poético, porque a linguagem pode trazer poesia. Só para lembrar dessas sensações que nos são despertadas por meio da leitura poética. Você precisa lembrar agora também da história. Uma história que era uma história bem poética, né? De prosa poética, que nós vimos na aula passada. Lembra qual é? Olha lá comigo. O Sabiá e a Girafa, do escritor Léo Cunha. Lembrou agora a história daquela amizade inusitada, ou seja, inesperada, diferente, que surgiu ali, das diferenças entre eles. Então, como é que eles se aproximaram, como é que essa diferença entre eles os aproximou e fez com que eles pudessem seguir o caminho deles juntos. Era muito bonita a história, né? Você consegue se lembrar de alguns detalhes? É claro que além do nosso olhar, a gente pode também contar com o olhar de alguns críticos, algumas pessoas que leram também essa história e têm alguns comentários a tecer sobre. Nós vamos conhecer dois deles, só para nos ajudar a fazer as nossas próprias reflexões também. Então, olhem lá comigo algumas palavras sobre o Sabiá e a Girafa. Esta fábula é contada num texto muito trabalhado em que as frequentes aliterações exibem a sonoridade do idioma e estimulam o leitor a brincar com as palavras. Quem disse isso foi Laura Sandrone no jornal O Globo. Olha que importante essa mensagem que ela traz sobre este livro, sobre essa história que nós lemos. Ela está mostrando aqui que neste texto há o uso de aliterações, sabe aquele jogo com as palavras que a gente vê do sabiá, sabia, assobiar, aquela noção de sonoridade também das palavras. Nós vimos muitas brincadeiras com as palavras que foram feitas também nessa história, que a tornam ainda mais interessante, não é? A gente também pode ver, então, essa brincadeira com as palavras para construir o sentido. Então, a história pode ser contada de diferentes maneiras, usando essas brincadeiras, usando essa sonoridade, usando rimas também, se constrói essa mensagem poética ainda mais bonita. Mas a gente também pode ver que não foi só aqui no Brasil que teve essa repercussão positiva dessa obra do Léo Cunha. Vamos ver algo que foi escrito em algum lugar fora do Brasil? O que eu trago para vocês aqui é um exemplo do que foi dito na França. Olha lá comigo. Belo texto de Léo Cunha, ilustrado por Graça Lima. O charme deste livro vem de um certo ritmo, onde a língua falada vira escritura poética, cheia de graça, onde o falar mineiro permite jogos de palavras, nos quais Léo Cunha é excelente.
interessante também, né? A gente consegue perceber, então, que fora do Brasil também temos essa repercussão bem positiva do livro do Léo Cunha. Aqui também trouxe aquela importante contribuição da Graça Lima nas ilustrações. Nós vimos isso também na aula passada, vocês se lembram? Que a gente percebeu como as imagens ajudam a construir o sentido, como é importante a gente ler as imagens também. Elas são essenciais para a produção de sentido. Então, como elas casaram muito bem com o texto, com esse lindo texto, né, poético, fica melhor ainda de a gente entender e fica ainda mais bonita a mensagem transmitida. Importante para a gente ver também como a língua pode ser usada de diferentes maneiras. Aqui, a riqueza está na linguagem poética. Vamos retomar então, já que eu falei das imagens, vamos olhar de novo para elas, assim a gente consegue até remontar um pouco da história por meio só das imagens? Você me ajuda? Vamos olhar lá. Olha as imagens que eu trago para vocês. Do sabiá. Lembra em que momento a gente está revivendo agora? Essa parte em que o sabiá, ele tinha vontade de quê, gente? Ele queria voar, mas ele não conseguia voar. Então ele tentava, caía, não conseguia, o sabiá. Tentava, pulava, caía, tentava, caía. Sabiá na bacia. Lembra bem desse trecho? A gente já até sabia que o desejo do sabiá era voar e ele não conseguia. Mas tinha algo que ele fazia muito bem. Você se lembra? Vamos relembrar tudo. Ele sabia cantar. Do, ré, mi, fá, vá, macio, né? No galho ou no ar, seu desejo de voar. Lembra disso? Era isso que ele fazia de tão bonito. Mas a voar, ele não conseguia. Vou continuar lendo as imagens para saber um pouquinho mais, porque além do sabiá, nós tínhamos outra personagem importante. Lembra dela? Da girafa. Vamos relembrar então. Aqui a gente tem a girafa que estava observando, lembra que ela caminhava, observava lá do alto a cidade, mas choramingava, porque a muda queria mudar, não o mundo, mas a vida. Lembra bem? Ela queria cantar, esse era o desejo dela, mas ela não podia, ela só observava do alto. Então ela via o que o sabiá não conseguia ver. E ele cantava como ela não conseguia cantar. E a gente sabe que esses desejos acabaram os aproximando muito. E foi importante para essa amizade tão bonita construída lá no final. Então, o momento do encontro, por acaso, se deu o encontro, lembram disso? A gente vê aqui nessas imagens também, que a gente tem o momento em que o sabiá caiu de cabeça na cabeça da girafa. Ele se assustou, lembra? No primeiro momento, mas depois eles se acostumaram. E o que foi lindo de perceber foi o momento em que ele ficou admirado por tudo que ele podia ver. A cada girada de pescoço da girafa, um mundo novo aparecia para o sabiá. Tão feliz ele ficou que começou a cantar. E isso desfez a cara amarrada da girafa, né? Que fez da cabeça dela moradia para o sabiá. E os dois puderam seguir o caminho juntos. Uma amizade muito bonita que foi construída. Agora que você já conseguiu, por meio das imagens, lembrar de toda aquela história, vamos olhar o que tem de poesia, o que tem de poético na linguagem. Vamos ver alguns trechinhos, olha lá. Vivia a assobiar seu apetite, comer o ar, caber no ar. Só para lembrar como o sabiá manifestava seu desejo.
né? Ele assobiava, né, sua vontade de voar. Outra imagem bonita também do sonho, do desejo, dessa vontade do sabiá era de ter as asas arranhando a barriga das nuvens, voos atravessando a manhã vazia. Importante a gente conseguir construir essa imagem mental. A gente tem algumas ilustrações que nos auxiliam, mas a gente também consegue construir as nossas próprias imagens. Outra brincadeira de palavras que nos ajuda a lembrar agora da girafa é sobre o desejo de mudar. E olha a brincadeira que se faz. A muda queria mudar, não o mundo, mas a vida. E outra brincadeira de palavras também evidente ali é queria enganar o silêncio que esganava a garganta. Enganar e esganar. Olha que bacana a brincadeira de palavras e como elas ajudam a construir um sentido ainda mais bonito. No final, com o encontro que se deu entre os dois, o sabiá ficou morando na cabeça da girafa. A girafa namorando o canto do companheiro. Morando e namorando, as palavras que têm a proximidade sonora ali, porque uma cabe dentro da outra, né? Permitem também que o sentido fique ainda mais interessante, a exploração do uso da linguagem para construir essa imagem bonita que a gente tem da amizade que foi construída pelos dois. Então, a gente tem alguns temas fortes aqui bem trabalhados neste texto. Desejos e limites, porque a gente sabe que o sabiá não conseguia voar e a girafa não podia cantar, mas cada um tinha o seu desejo. Depois falou da convivência, eles são muito diferentes, mas se complementaram, que é o que diz ali. Seres díspares, muito distantes e bem diferentes, acabaram se completando. E a superação de dificuldade através de uma ajuda mútua. Um ajudou o outro e com isso eles puderam superar as suas dificuldades, os seus problemas e conseguiram seguir o seu caminho. A história dos dois continua, né? Sem plateia nem juiz depois do final feliz. Então agora eu vou te convidar a me ajudar a resolver esse exercício aqui. A gente vai associar as imagens, são todas imagens que constam no livro que a gente já leu, do Sabiá e a Girafa, e alguns trechos deste mesmo livro. Você me ajuda então? Vamos lá! Então, o primeiro que eu vou pegar é esse daqui. O sabiá ficou morando na cabeça da girafa. A girafa namorando o canto do companheiro. Se eu tô falando do sabiá e da girafa juntos, em qual dessas imagens eu tenho o sabiá e a girafa juntos? Bom, eu tenho aqui o sabiá e a girafa e eu tenho aqui também. Já sabem qual dos dois? Pode ser em qualquer um dos dois, né? Então vamos segurar um pouquinho para ver se a gente consegue tirar a dúvida. Vamos para o próximo. A girafa se lamentava no baixo daquele pé. Em que pedacinho a girafa está se lamentando? No baixo do pé de caju, lembra? Acho que essa ficou bem fácil. Então aqui eu tenho a girafa, tenho aqui também, e nas outras vezes ela aparece junto com o sabiá. Então sozinha ela tá aqui, que aparece só um pedaço dela, que ela está no alto dos seus andares. E aqui ela está se lamentando no baixo desse pé. Então é isso mesmo. Ela aqui que a gente vai colocar esse trecho, né? Para essa imagem. Vamos ver mais um. Um dia, o sabiá dizia, um dia eu consigo voar. Vamos ver para onde a gente consegue colocar esse trechinho. Aqui eu tenho o sabiá. Aqui também eu tenho o sabiá chorando lá no alto do galho. Aqui eu tenho o sabiá cantando, falando, assoviando, alguma coisa assim. Aqui o sabiá na bacia. Aqui o sabiá tentando voar. E aqui o sabiá
meio que voando, meio perdido. E aí? Você já sabe dizer em qual? Acho que a gente vai ter que segurar essa também, né? Vamos ver outra que fique mais fácil. O sabiá resolveu chorar no alto, aliás, no pé de caju. Quem chorou no baixo foi a girafa, né? No alto do pé de caju, a gente já sabe que tá fácil aqui, né? Então, a gente já viu que é aqui que vai a imagem do sabiá. Então, vamos lá. Mas o sabiá da minha história não sabia voar. E agora? Em qual imagem pode ser? Ainda está um pouco difícil. Agora, a gente tem essa. Essa é mais tranquila. Mas ele caiu de cabeça na cabeça da girafa. Silêncio, aquele momento. Agora, eu já tirei a minha dúvida. É aqui que ele caiu de cabeça na cabeça da girafa ou é aqui? É aqui, né? Então, aqui ficou fácil a gente saber. E a gente já volta para aquela primeira que a gente tinha pego. E aqui a gente já pode associar para saber que foi o final da história. E aí, vamos continuar. Dias de sonho rasante, noites de sono arrasado. Em que momento a gente pode pensar? Está falando de noites, a gente pode pensar aqui, né? Que é a parte que está um pouco mais escura, que indica a noite. Saltava, caía. Pulava, caía. Tentava, caía. Sabiá, na bacia. Ficou fácil, sabiá. Na bacia está aqui. Vamos ver mais uma. Andava toda a cidade do alto dos seus andares, adorando a paisagem. Então, agora a gente já sabe da girafa, que ela estava aqui, adorando a paisagem do alto dos seus andares. Vivia a assobiar seu apetite, comer o ar, caber no ar. O apetite, aqui que ele está com o bico aberto, ficou fácil. E a gente estava com aquelas dúvidas agora. O sabiá da minha história não sabia voar e um dia, ele dizia, um dia eu consigo voar. Então, aqui a gente pode dizer que ele não sabia ainda. E aqui, o desejo. Um dia eu consigo voar. Então, agora vamos ouvir um pouco mais de prosa poética. Vamos lembrar de alguns ditados populares que apareceram naquele texto que a gente viu, do sabiá e da girafa. Olha lá comigo. Filho de peixe, peixinho é. Lembra desse? Também teve uma outra passagem. Mas o velho deitado dizia. Era uma brincadeira que o autor fez para dizer que o velho ditado dizia. Agora eu te lanço um outro. Vamos ver se você sabe completar. Em boca fechada não entra... Agora vamos descobrir o que não entra em boca fechada. A história, afinal de contas, quem quer que eu conte? Que diga sim, 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 salabim. Seu desejo é uma ordem. Para isso, é importante que você abra as asas da imaginação para poder mergulhar nesse mundo de fantasia. Você deve ter completado. Em boca fechada não entra mosca. Esse é o ditado popular. Mas, para o Léo Cunha, em boca fechada não entra estrela. Então vamos ouvir e descobrir do que se trata essa história. Guta saiu para conversar com as estrelas. Todo fim de semana agora era assim. Mal a noite caía, só tinha tropeçado e Guta lá ia embora. Sítio afora, mistério adentro. Quanto mais escura a noite, melhor. Assim, as estrelas desciam mais baixo e mais queriam descer. E o bate-papo batia até o sono bater. Os pais se enchiam de ais. O pai roía a unha, a mãe mordia a fronha. Aonde vai essa menina? De novo com essa conversa de conversar com as estrelas? Não aprendeu na escola que elas vivem longe demais? Há séculos de anos-luz?
tinha aprendido sim, sabia tudo, tintim por tintim. Mas depois, no quadro negro da noite, Guta aprendia outra lição. É que as estrelas desciam, voando em sua direção. Chegavam bem perto, a 1 metro, um segundinho luz. Semana passada, uma quase pousou no seu ombro. A família ficava uma pilha. O pai preparava um calmante. A mãe não parava um instante. Filha, toma cuidado com as criaturas da noite. É cobra venenosa, barata pegajosa, coruja metida à prosa. É tatu mal-assombrado, sapo desencantado, coiote enluarado. Mas Guta, de tão estrelada, não via perigo em nada. Nunca via aquelas criaturas nas suas andanças escuras. Só via mesmo as estrelas e não se cansava de vê-las. Vinham dos ares, vinham dos montes, vinham aos montes e milhares só para brincar com ela. Eram suas convidadas, suas confidentes. Guta contava histórias e inventava segredos, desfiava memórias e desafiava seus medos. E falava até cansar que estrela é bicho calado e gosta de escutar. Biruta, Guta biruta. O pai pensou em mandá-la para o hospício. A mãe achava a cura difícil. Essa menina vive no mundo da lua. Pior, no mundo das estrelas. Não vê os habitantes arrepiantes da noite? Os morcegos e os Dráculas, os mancebos e os crápulas. Não pode menina tão nova andando sozinha lá fora. Guta já estava enjoando de tanto conselho absurdo. Os pais não se cansavam de pôr o bedelho em tudo. Os dois mais pareciam agulha emperrada, repetindo os mesmos discos e riscos da noite calada. Enquanto isso, na calada da noite, os pais confabulavam. Guta fica vendo estrelas a um palmo do nariz e acha que as noites são belas e acha que é feliz. Não vê as dezenas de perigos, as centenas de inimigos, os problemas infinitos. Resolveram proibir a menina de passear à noite no breu. Assim, talvez entendesse que estrela só existe no céu. Guta ficou trancada no quarto, fazendo sala para o lamento. O sítio lá fora, ela cá dentro. Ficou chorando num canto, num tanto de saudade. Já estava ficando tarde. As amigas deviam estar descendo, ela tinha que fugir. Fugiu. Quando o pai viu o quarto vazio, sua barriga sentiu um frio. Meu Deus, a Guta sumiu. A mãe não acreditava. Os dois deram pulos de raiva, ficaram fulos da vida. Só viram uma saída. Sair atrás da fugida. Sítio afora, receio adentro, pro meio da escuridão. O pai com pistola e facão, a mãe com um terço na mão. Nunca vi noite tão escura. Como a Guta foi fazer essa loucura? Não sei, mulher. Procura. Guta já estava bem longe, nem ela sabia onde. Estava para lá da fazenda, estava para lá de feliz. A noite era toda sua, vazia de lua, cheia de estrelas. Os pais continuavam a busca, saltando de susto em susto. Viam vultos de corujas, coiotes,
cobras, baratas, tatus e outros tantos fantasmas. A mãe, branca de tão pasma. Pai, um ataque de asma. Hoje, até a bruxa deve estar solta. Meu Deus, e se a Guta não volta? Mas, nesse momento, ouviram no vento a voz fina da menina. Escuta, é a voz da Guta. Com quem ela tanto fala? Com uma estrela cadente? Impossível. Com uma amiga carente? Duvido. Descrentes e indiscretos, os dois chegaram mais perto. Ao fundo, sozinha no mundo, Guta tagarelava. E, em frente ao seu rosto, uma luz pisca-piscava. Não é amiga, nem estrela, coisíssima nenhuma. Ela está conversando com... Guta ouviu os pais. Tentou correr. Não dava mais. Os dois já estavam ao seu lado. A estrela, amedrontada, voou para longe dali. Vocês espantaram a estrela. Não era estrela, filha. Era só um vagalume. Um inseto que brilha, uma luz que surge e some. Guta ficou calada. Os pais não entendiam nada. Aquele era um bicho encantado, tinha engolido uma estrela, era também estrelado. Por isso se entendiam. Podiam chamá-la de louca, de biruta, de tonta ou de iludida. Não se importava mais, estava mais que decidida. Ia continuar saindo todo sábado e domingo, sítio afora, aventura adentro. E cada vez mais tagarela. Em boca fechada, não entra estrela. Conseguiu perceber como esse ditado popular de em boca fechada não entra mosca foi completamente refeito pelo Léo Cunha. Em boca fechada não entra estrela. A ideia aqui é de poder tagarelar mesmo, né? De poder falar as suas vontades, de viver as suas vontades. Então, nessa linguagem poética, de novo, ele traz muitas rimas, composições sonoras bem interessantes e agora com a ilustração de Roger Mello. Vamos dar uma olhadinha na ilustração, nas ilustrações que aparecem nessa obra e como elas também nos ajudam a ver ainda melhor o que há de poético nela. Olha comigo. Aqui estão os pais da Guta. Olha que bacana como ele fez essa representação por imagem. Ele colocou um céu estrelado e formando os pais da Guta. Lembra? O pai ruía a unha, a mãe mordia a fronha. E Guta estava só querendo olhar as estrelas. A gente descobre que lá no final, na verdade, era um vagalume, um bicho estrelado, né? Que engoliu uma estrela e por isso brilhava. Vamos olhar mais um pouquinho. A gente tem os pais da Guta que estavam com medo de todas as criaturas que Guta não enxergava. Guta enxergava apenas a estrela. Olha que bonita essa imagem também da estrela. Os pais que tinham medo do escuro, né? Eles estavam realmente vendo imagens que Guta não via, porque Guta só via as estrelas, o vagalume, que eram as estrelas que desciam para conversar com ela. E assim, eu me despeço de vocês nesse momento, mas lembrando que o encantamento não tem fim. A gente se encontra em outra história. Até lá!